Hoje eu estou recebendo aqui no programa para você poder mandar a sua pergunta no 12 997 13 26 22. O doutor Guilherme, que é o responsável por esse quadro aqui no programa, doutor Guilherme de Abreu Silveira, está aqui para falar com todas as mães. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. Tem alguma coisa preocupando mais o médico ou que vai preocupar mais nessa época de inverno? O consultório fica cheio por quê, doutor? Principalmente por conta dos vírus respiratórios, né? Outono, na verdade, é pior do que o inverno. É pior? É pior. A labilidade de temperatura, circulam mais vírus. Tem alguns vírus que são conhecidos das mães em casa, né? O vírus sincicial respiratório, adenovírus, a própria gripe. Ou a famosa virose. Virose. Você vai, né? procura, é uma virose. Mas circula muito. E o vírus sincicial é um vírus mais agressivo e costuma pegar bebês pequenos, né? De 2, 3, 4 meses. Que sofre mais, Sofre mais, gera internação hospitalar, então as mães ficam realmente preocupadas. Já tem perguntas para o doutor aí, Geisa? Então vamos colocar na tela, sem perda de tempo, para responder todo mundo. É a Marina Nelcamp, ela pergunta como repor, né, / suprir, o cálcio de crianças de 3 anos, porque a criança não toma leite. Parou de tomar leite do peito, agora ao completar 3 anos... Por 3 anos tomou o do peito, mas tem uma alimentação muito saudável. A Ivoti é do Rio Grande do Sul. Eu não sei não, viu? Eu não sou doutor, mas eu acho que quem mamou 3 anos no peito vai ter uma saúde de ferro. Porque é bom, não é o leite materno, doutor? É ótimo. Marina, se o seu filho, como você está dizendo, tem uma alimentação saudável, na realidade não precisa fazer nenhum tipo de reposição cálcica, né? Ele já tem uma dieta bastante enriquecida de cálcio. E, para falar a verdade, ninguém é obrigado a tomar leite, né? Aliás, dizem que a gente não deveria, nem deveria, Tem né? algumas vertentes que dizem que até que não deveria tomar. Mas que leite isso é ainda só para pequenininho. não está 100% esclarecido, mas... Graças a Deus, porque eu ainda sou meio bezerro. O leite é gostoso. Mas se não toma, não quer, né? Não quer. E se a alimentação é balanceada e é saudável, a criança já tem uma reposição de cálcio. Para Marina saber, doutor, e outras mães que estão em casa, onde eu encontro cálcio na alimentação de uma criança de 3 anos? Eu costumo dizer que todo alimento que faz crack é porque é rico em cálcio. Então, cenoura, os vegetais de cor mais escura, né, que faz aquele barulhinho na hora de partir, são alimentos enriquecidos com cálcio. E um jeito fácil de repor cálcio, se for uma criança que não tem uma alimentação saudável, precisa romper um pouquinho a barreira do preconceito, é com casca de ovo, né? Casca de ovo, torra, tritura e usa misturado com sal de cozinha, por exemplo. Como uma farinha, assim? Como uma farinha, né? Então, um jeito natural, barato, e no muito forno, bom de... Põe no forno, torra a casca. E bate no liquidificador. E pode ter num pilão, tritura bem, mistura 1 para 1 com sal de cozinha. E usa esse sal enriquecido com cálcio para cozinhar. Boa ideia, hein? Tá aí, tá bom? Ela é de Ivoti, Rio Grande do Sul. Vamos à próxima. A Marcela. Boa tarde. Opa! Boa tarde a todos! Boa tarde! Aê! Meu bebê tem 3 meses e foi diagnosticado com intolerância à lactose. Esta intolerância pode acabar ao longo do tempo ou ele será intolerante para sempre. Meu bebê mama apenas no peito. Eu estou numa dieta bem restrita, por isso consumindo apenas alimentos sem lactose. Também gostaria de saber sobre a crise dos 3 meses. Ela existe? É Itaperuna, Rio de Janeiro. A Marcela e o bebê tá lá. Tá bonito, hein, teu bebê? Marcela, na realidade, a intolerância à lactose, ela pode ser sim transitória. Nossa, mas descobriram tão cedo, com 3 meses? Mas geralmente é com idades bem jovens, porque a criança começa a mamar muito mais quantidade e é a hora que a enzima falha. Né? Para o pessoal que está em casa... O que acontece com a criança? Geralmente diarreia. Não é aquela diarreia com sangue, como acontece nos casos de alergia alimentar, mas é uma diarreia que chega a incomodar. As mães falam que trocam várias fraldas por dia, uma diarreia mais líquida, etc. E pode passar? Pode passar, pode resolver completamente. Geralmente, o que nós entendemos é que, junto com a diminuição do consumo de leite pela criança, né, sai daquela fase inicial da lactância. E aí a enzima passa a se tornar suficiente para uma quantidade menor de leite. E algumas pessoas realmente passam por um momento transitório de intolerância à lactose e depois resolve completamente. Mas se for o caso dele, de intolerância à lactose persistente, também não é um bicho de 7 cabeças, porque é bem mais fácil de conduzir do que a alergia. Não, e hoje em dia é mais fácil, Tem muita opção no mercado. Eu queria até saber qual é a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia ao leite.
A intolerância à lactose, lactose é o açúcar do leite, é o principal açúcar que compõe o leite. Mesmo materno? Mesmo materno. Nós temos uma enzima que digere esse leite. Se essa enzima é insuficiente, quer pela produção baixa ou pelo consumo excessivo de leite, né, de leite e derivados, a ação enzimática se torna insuficiente e esse excesso de açúcar não digerido no intestino provoca diarreia. Tá. E na alergia ao leite de vaca, que muitas crianças têm, Muitas crianças têm e está aumentando bastante a incidência. A alergia ao leite de vaca é com foco na proteína do leite, não tem nada relacionado com o açúcar. A lactose. Mas da mesma maneira, pode um dia passar também. Pode passar também. Então, com isso, você não tem que se preocupar. Agora vamos ver essa crise dos 3 meses. Eu nunca ouvi falar. O que é essa crise, doutor? As crises, as mães relatam várias dessas crises, né? Então, por volta dos 10, 11 meses, algumas mães também reportam. São momentos de transição do comportamento da criança, né? E geralmente no final do primeiro trimestre, a criança começa a interagir um pouco mais, ela vai entendendo um pouco mais do mundo e começa a manifestar alguma coisa que a gente pode entender como uma vontade, né? Então, ela quer ficar mais acordada, então ela briga com o sono, ela quer interagir mais, então se você não dá atenção para a criança, ela dá um jeito de chamar a sua atenção, então... isso geralmente eu descobri cedo, viu? A criança é danadinha, elas sabem. Muito cedo. Mas não tem que se preocupar com isso, porque com um filho bonitão como você tem, com essa cara gostosa aí, acho que não vai ter crise que pegue ele, não. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que a mãe se acalmar também é importante, né? Porque o primeiro trimestre é muito difícil, né? Então as mães já chegam no final desse primeiro trimestre bem estressadas, cansadas mesmo dos primeiros meses, né? Contar até pra vocês uma coisa, a minha, quando tinha essa idade, aí caiu a chupeta, ela derrubou. Eu peguei, lavei, dei. Caiu, eu peguei, lavei, dei. Aí caiu de novo, eu falei, eu não vou lavar não, deixei lá. Aí, eu falei, nossa senhora, chamei meu marido e falei, cuida que tu é filha, eu tô saindo fora. Porque a gente fica nervosa, mãe é tudo igual, né? Fica. Mas então se acalme, tá bom, minha linda? Um beijo pra você aí no Rio. A Vera Lúcia aqui também com a bebezinha toda linda lá. Boa tarde, tem um neto e uma neta. O maior tem bronquite e a outra está com sintoma parecido. É verdade que bronquite pega? Ela é de Paranaguá, linda cidade lá no Paraná. Vera, bronquite, não necessariamente bronquite pega, eu não diria que bronquite pega, né? Mas bronquite, se for aquela bronquite, o bebê chiador, como a gente costuma chamar hoje em dia, é uma não fala mais bronquite? Bronquite é um termo mais, digamos, antigo. Hoje em dia se fala bebê chiador ou bebê sibilante. O bebê chiador, ele é uma transmissão familiar. Então, se, por exemplo, você tem um parente que tem alguma alergia que se manifesta do ponto de vista respiratório, se for um parente distante, você tem 20% a mais de chance, de risco de ter uma alergia respiratória. Então, se um tem, o outro pode ter por isso. Por isso, mas por não uma que certa pegou herança, do irmão. mas não que pegou do irmão. O que pode estar acontecendo, não sei se foi a dúvida da Vera, é que geralmente quando duas crianças têm já uma certa predisposição para ter a bronquite e um vírus respiratório é o causador, uma criança pode realmente passar para outra o vírus. Tá. E aí o vírus vai desencadear uma crise na segunda criança. Tá certo. Agora, o senhor acredita em simpatia? Nenhum médico acredita? Não acredita. Não. Porque, olha, para bronquite, acho que tem tantas. O negócio é procurar o médico. E anote aí, Mayara, vamos falar sobre esse assunto no programa. Qual a diferença entre bronquite, asma, que é uma época que agora também, né? Não sei se começa voltando também. Começa, doutor? Começa. A bronquite, na verdade, é um precursor da asma. O problema da asma é que é um diagnóstico tão certeiro do ponto de vista de exame complementar. Você precisa fazer testes respiratórios que crianças pequenas não conseguem fazer. É uma dificuldade do exame. Então, nós entendemos hoje que a bronquite é um precursor da asma. Algumas crianças vão se livrar da bronquite, vão viver muito bem, obrigado, como eu, por exemplo. E outras vão carregar isso para a vida adulta e se tornar pessoas asmáticas. Tá certo. Ele não carregou, a mãe cuidou direitinho. Essa é a nossa função. E eu volto pra gente continuar conversando aqui com o doutor, porque tem mais perguntas do nosso público nesse plantão médico quinzenalmente. Já acostumou, doutor? Já. Quinzenalmente aqui com a gente, né? Doutor Guilherme. Numa semana a gente fala sobre a saúde da mulher. Na outra semana a gente fala com o doutor Guilherme sobre a saúde do bebê. Vai gravando seus vídeos pra me mostrar o teu bebê, mostrar você e perguntar, tá?
Aí é o Cláudio. Boa tarde, doutor Guilherme. Meu neto, eu acho tão legal a preocupação dos avós, né, como há pouco. Meu neto tem 1 ano e 4 meses e tem muita tosse constante. Vai ao médico, toma remédio e a tosse volta. Grato, doutor. O que pode ser? Ele também é do Paraná, é de Tamandaré. Ô, Cláudio, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Vamos falar do teu netinho aqui. Cláudio, eu costumo dizer nesse tipo de situação que pode ser tudo, pode não ser nada. Jura? Porque, assim, 1 ano e 4 meses, se, por exemplo, for uma criança que está em 1º ano de vida escolar, e hoje em dia está cada vez mais comum, cedo, né? É comum, realmente, a criança ter vários episódios de infecção respiratória que vão se manifestar por tosse. Então, mas porque convive com outras crianças. Porque convive com outras. Está num sistema isolado dentro de casa e vai para a escola, começa uma vida social mais ativa e aí realmente fica pegando vírus respiratórios com muita frequência. Tem alguns trabalhos que mostram que uma criança saudável pode ter até 15 episódios como esse ao longo do ano. Então, é mais do que 1 por mês. Nossa, uma criança saudável. Uma criança saudável. Imagina aquela que 1º tem ano de vida problema. escolar. Agora, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Não que seja o caso, acredito que realmente não seja, mas quartos úmidos, mofos, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase que eu uso muito, em casa que sol entra, médico não entra, não é? Então, e tem mãe que também cria ali numa redoma, não abre janela, não abre a casa. Isso pode provocar problemas no bebê? Sem dúvida, né? Aquele ar parado, né? Aquele ar viciado ali que não ventila, sem contar, como você está dizendo, acúmulo de pó, de ácaro, de mofo nas paredes. Importante também falar para as pessoas que estão em casa que o mofo nem sempre é visível. Às vezes a parede está lisinha, bonitinha, aparentemente limpa, mas tem mofo ali. É difícil chegar naquela situação mais drástica em que o mofo está aparente, fica com as manchas pretas, etc. Então, às vezes, o quarto está, sim, contaminado por esse tipo de alérgeno. Ou de muitos bichinhos. Muito bicho de pelúcia, livro, tapete. Também é ruim. Também é ruim. Pode ser uma tosse alérgica? Pode ser uma tosse alérgica, pode ser. Então, como que ele faz, doutor? Então, na realidade, o que vai fazer o diferencial nesse diagnóstico é justamente a constância das avaliações. Né? Eu costumo sempre valorizar isso para as famílias. Né? Tem um médico fixo, porque o que tem se feito hoje em dia é levado a criança mais em pronto-socorro do que para o pediatra ver. E aí o pronto-socorro vai tratar cada um desses episódios como um episódio isolado. E o pediatra, ao contrário, vai ver toda a linearidade da tosse. Tem a história da criança. Tem a história ali, né? da criança. Uma criança deve ficar com o pediatra desde que nasce até que idade? Olha, teoricamente, tem algumas diferenças, né? A Organização Mundial da Saúde entende 18 anos. A Academia Americana de Pediatria, por exemplo, entende 21. Tá. Né? Eu acho que uma idade boa para se ir ao pediatra é até a puberdade. Tá. Né? Então, a partir da puberdade, as doenças já são outras, os dilemas são outros e tem existem até médicos especializados em adolescentes. Exatamente, especialidades então, só para adolescente. Então, pode... Então, ficar de olho ou mandar mais dados para gente, Exatamente. né? Se essa criança está na escola, se não está na escola, qual é o dia a dia dessa criança? Se tem histórico alérgico. Se tem histórico, Cláudio, eu vou até te sugerir o seguinte, você está assistindo o nosso programa aí no Paraná, você pode fazer o seguinte, daqui a 15 dias o doutor volta, que hoje acho que não daria mais tempo, e você pode mandar um WhatsApp com o seu telefone. E a gente liga aí para você no Paraná e você fala direto com o doutor e explica o que está acontecendo para poder ajudar mais, certo, doutor Guilherme? Aí é a Marina Andrade. Boa tarde, meu filho já teve 3 crises asmáticas. Isso significa que ele vai ter essas crises para o resto da vida? Será que... Eu não sei, acho que não é, né? Que idade será que tem o filho dela? Ela nem falou a idade? Existe asma crônica? Existe. Aguda? Existe também? Existe. Aí tem um diferencial, Marina. Tem o que a gente chama de crise asmática, que é como ela está colocando, que seria a asma aguda. Só que a asma é uma doença crônica por si só. Então, a criança pode ter várias crises de asma aguda ao longo de muito tempo. E ela tem uma asma crônica. Nesse caso, como a gente não sabe a idade da criança nesse caso, o que seria interessante... Mas se é crônica, significa que ela vai ter pro resto da vida? Não necessariamente. Tem tratamento? Se for uma criança mais jovem, digamos aí por volta de uns 4, 5, 6 anos... Ou se for um adolescente? Se for um adolescente, essas crises tendem a desaparecer com o tempo.
Eu conheço pessoas, por exemplo, que ficaram 10 anos sem ter crise e foram ter de novo uma crise isolada na vida adulta e já deve estar fazendo mais 10 anos que não tem crise de novo. Bom, não quero te perguntar muito, senão acaba com a nossa pauta de crise de bronquite e asma, que eu acabei de pedir, mas vocês aguardem que nós vamos fazer, porque tem muitas perguntas sobre esse assunto, né, doutor? É um assunto rico, né? Muito rico. A Rita de Biase diz que a filha tem 4 meses, aí, Rita, e está passando por um quadro de bronquiolite. Nossa, parece que hoje foi ataque. Outono. Outono. Bronquite, asma, bronquiolite. Aí, tem que perguntar qual é a diferença entre asma, bronquite e bronquiolite. Gostaria de saber como fazer para amenizar a tosse durante o período noturno e ajudar a dormir melhor, né? E os cuidados que temos quando mandamos nossos filhos para creche, agora na época do outono e inverno. Ela mora... Nossa, ela tá vendo a gente lá? Será que ela tá vendo Mas será que ela tá vendo? Agora eu vou pedir para você aí. Ô Rita, você tá vendo a gente como? Será que você tá vendo a gente pela internet? Ela mora em Mendonça, Argentina. Que legal, buenas tardes. Vamos responder a sua pergunta, Rita. Depois me conta, tá? Que eu quero saber. Rita, a bronquiolite realmente é uma doença que pode ser assim chata de conduzir mesmo, ainda mais em bebês pequenos como 4 meses. A história natural dura em torno de 9 a 10 dias. Então são 9, 10 dias, uma semana e meia aí de sofrimento para a família, porque realmente a criança não dorme, tosse o dia inteiro, algumas ficam inapetentes, não se alimentam direito, etc. Então é bem difícil de conduzir bronquiolite. Felizmente a maioria dos casos a gente consegue resolver em casa, não precisa de internação hospitalar. É melhor ou pior que a bronquite, se fosse para escolher? A bronquiolite é aguda. A bronquiolite, na verdade, é o primeiro episódio de bronquite, vamos dizer assim. Nossa, que notícia triste. Então tem bronquiolite, vai ter bronquite? Provavelmente. O que pode acontecer nos casos de bronquiolite é que o pulmão fica hiperreativo. Ou seja, durante mais ou menos uns 6 meses, toda vez que a filha dela tiver alguma infecção ou uma mudança brusca de temperatura, alguma coisa que provoque esse pulmão hiperreativo, ela pode voltar a ter crise, né? Então precisa ficar de olho realmente nas crises que ainda estão por vir. Para diminuir a tosse no período noturno, tem alguma receita para ela e para todas lá que estão vendo o nosso programa hoje, doutor? O que nós costumamos fazer bastante para esses casos de bronquiolite é muita inalação com soro fisiológico, mas muita. Porque inalação é uma coisa que toma tempo, tem que usar o aparelho, alguns aparelhos fazem barulho, a mãe não quer usar durante a noite porque acorda a criança. Mas antes de dormir poderia E as crianças não gostam de fazer, né? Então requer um certo esforço dos pais. Mas o melhor tratamento para essa tosse é a inalação, porque isso favorece a fluidificação da secreção e a criança consegue expelir a secreção com mais facilidade e dorme mais tranquilo. Então, antes de dormir e se acordar à noite em crise, seria uma boa também Seria fazer. uma boa, Tá certo. Serve para adulto também? Serve para adulto também. Beleza, para todos nós então. Doutor, acabou por hoje, mas eu quero que você tenha aí um minuto com o nosso público, né, que está assistindo em casa. Quando a gente abre para perguntas, a gente imagina que você que não perguntou ou perguntou e não teve a sua resposta, talvez a pergunta, né, seja semelhante. O doutor mesmo já matou. É outono, é esse tipo de pergunta que se faz, não é? Então, quem está com criança em casa com um desses quadros, o que você orienta, Guilherme? Principalmente, faltou a última pergunta também, né? Faltou? O que ela fazia? Eu digo assim, que ela pediu dicas para a criança evitar na creche. Evitar doenças respiratórias. Então aproveita e já fala com todo mundo sobre isso. Esse é o grande trunfo, na verdade, né? É você ter a inalação. A inalação não é só para criança doente, é uma ótima prevenção de quadros respiratórios. Lembrando que no outono o tempo fica muito mais seco, e nós precisamos ajudar as crianças a ter uma certa fluidificação das vias aéreas. Nós conseguimos isso através de inalação, né, com soro fisiológico convencional e de soro fisiológico nasal. E existem algumas evidências que mostram que crianças que vão para a escola, se as mães adquirem o hábito de, na porta da escola, espirrar um soro fisiológico no nariz, coisa rápida, isso sozinho já é capaz de reduzir em até 1/3 os quadros de infecção respiratória. Então é uma ótima dica para quem está em casa, lembrando que são crianças saudáveis ainda sem sinal de infecção. Tá certo. Sabe que um médico uma vez me disse, um otorrino, que a gente esquece de lavar o nariz, né? Exatamente. E que nariz é para ser lavado também com o soro fisiológico, tá? Ele explicou lá, não lembro bem, mas tem uns cíliozinhos lá, né, que ficam pegando poluição, poeira. A gente tem que lavar o nariz, tá? Um beijo, obrigada. Um beijo para as mães que vão fazer qual o nome Dia da das tua? Mães. Nina.
E tua Dona esposa, Nina. você tem filho? Tenho 2 filhos, minha esposa Flávia. Flávia e Flávia. Dona Nina. Um beijo nosso Beijo para pra elas vocês. também. Obrigada, viu, doutor Guilherme? Não a semana que vem, na próxima ele estará aqui comigo.